Fui no médico e ele disse que eu tô com colesterol alto. E agora? Doutor, o que é colesterol alto? Bom, quando nós nos alimentamos, existem três tipos básicos de macronutrientes, que são os açúcares, as proteínas e as gorduras. E esses macronutrientes que vão fazer parte da nossa dieta precisam ser transportados no sangue de alguma forma. As gorduras, elas são principalmente transportadas através do colesterol. Quando você vai ao médico, você pergunta para ele, meu colesterol está alto ou não? Às vezes o paciente olha no resultado e fala assim, olha doutor, está muito alto. E o médico fala, não, não se preocupe, não está tão alto. Isso por quê? Porque basicamente nós dividimos o colesterol em LDL e HDL. O LDL é aquele colesterol conhecido como colesterol ruim. Já o HDL, ele é o chamado colesterol bom. Muitas vezes o paciente tem um colesterol total que é alto, mas às custas de HDL, que é o colesterol bom alto. Isso não é tão preocupante. Por outro lado, existem pacientes que não estão com o colesterol tão alto, porém os níveis de HDL estão muito baixos e o de LDL estão relativamente altos. Então, assim, o médico vai analisar isso, vai analisar seus fatores de risco e, baseado nisso, vai dizer se você precisa tomar remédio ou não, ou se medidas não farmacológicas já são suficientes para você controlar seu colesterol. Bom, é isso, vou abordar mais sobre colesterol nos próximos vídeos. Um abraço, não deixe de seguir o perfil. Doutor, meu colesterol tá alto, mas eu faço atividade física, eu sou magro e não como muito errado. O que eu faço? Bom, muitos pacientes fazem essas perguntas para a gente no consultório, é muito frequente na realidade. O que acontece? A maior parte dos pacientes que têm colesterol alto, eles têm fatores genéticos que fazem com que esse nível de colesterol seja elevado. Obviamente, fazer atividade física, ter uma alimentação equilibrada, regulada, combater a obesidade são fatores que vão ajudar a controlar o colesterol. Porém, como a genética acaba sendo muito importante nesses casos, existe um número muito grande de pessoas que vão ter colesterol alto, apesar de não se exporem, né? De não terem fatores de risco identificáveis e tratáveis do ponto de vista de mudança de estilo de vida. Então, assim, é óbvio, se você tem já a predisposição genética e você tem um estilo de vida ruim, come de forma errada, o seu colesterol vai subir mais. Mas existem muitos pacientes que acabam tomando essas condutas, né? Tem um estilo de vida bom, fazem atividade física e mesmo assim o colesterol se mantém alto. Para isso que nós temos as medicações para tratar esses pacientes. Gente, não deixem de seguir o perfil. Doutor, meu colesterol está alto. Por que eu tenho que me preocupar com isso? Bom, você já escutou falar em processo aterosclerótico? Bom, o processo aterosclerótico é aquele processo que leva ao entupimento das artérias. Pressão alta, diabetes, sedentarismo, fatores familiares e o colesterol fazem com que ocorra obstrução das artérias, entupimento das artérias do cérebro, artérias das coronárias, que são as artérias do coração, as carótidas, que são as artérias que levam sangue para o cérebro, no intestino. Então, o organismo inteiro está suscetível a ter essas obstruções. O colesterol ele é um dos fatores mais tratáveis que nós temos, que nós conseguimos controlá-lo de forma muito eficaz. Então, por isso, a importância de se controlar o colesterol. Obviamente, a gente sempre recomenda os fatores não farmacológicos, os tratamentos não farmacológicos, como atividade física, controle de dieta, perda de peso, mas muitos pacientes vão precisar usar remédio. Então, é por isso, é muito importante o controle para evitar um infarto, para evitar um AVC, para evitar problemas que são bastante sérios. Então, essa é a recomendação e a necessidade do tratamento do colesterol. Tá joia, gente? Meu colesterol está alto. Como é que eu controlo eles? Bom, fazer o tratamento é sempre importante. E a atividade física é uma das coisas que mais controla os níveis de colesterol. Qualquer tipo de atividade física, seja uma caminhada, natação, musculação, corrida, o que você quiser fazer, vai ajudar a controlar os níveis de colesterol. O tratamento não farmacológico do colesterol também envolve controle de peso, melhora da alimentação, diminuir a ingesta de gorduras, principalmente de gorduras saturadas,
Mas muitas vezes isso não é o suficiente. Então, muitas vezes o que acontece? Nós introduzimos para o paciente medicações para controle do colesterol. Quais são as mais efetivas? As mais efetivas são as estatinas. É uma classe medicamentosa que é muito segura e já vem sendo usada há muito tempo. E o importante é que, além de controlar os níveis de colesterol, ela também diminui a mortalidade, ou seja, aquele númerozinho que a gente vê quando o LDL, colesterol da gente está mais baixo, não é apenas um número do papel. Aquele número mais baixo significa que a chance de você ter um infarto, de você ter um AVC, de você ser internado por algum problema cardiovascular, ele diminui. Então daí a importância de um controle rigoroso do colesterol. Hoje em dia nós temos metas bastante claras dependendo dos riscos que o paciente tem. Então quando o seu médico te orientar, siga. É importante ter esse nível de colesterol controladinho e certinho dentro daquilo que é o objetivo da meta. Tá bom, gente? Não deixem de acompanhar o perfil. Doutor, qual o nível ideal de colesterol? Bom, a gente divide o colesterol, para facilitar, em dois tipos principais. O colesterol bom, que é o HDL, e o colesterol ruim, que é o LDL. Nós vamos, para simplificar, nos atermos aqui apenas ao LDL colesterol. O valor ideal de LDL colesterol vai depender de paciente para paciente. O cardiologista, quando você vai nele, ele faz o cálculo, né, do seu risco cardiovascular. E baseado no cálculo do risco cardiovascular, ele vai dizer para você e vai tentar chegar nesse nível de colesterol ideal. Bom, a gente divide em 4 níveis, tá? O paciente de baixo risco, a gente vai tolerar um LDL colesterol até 130 mg por decilitro. Se estiver abaixo disso, está ok. Aquele paciente que tem risco moderado, um LDL abaixo de 100 mg por decilitro. Um paciente de risco alto, a gente considera que para ele o ideal é um LDL colesterol abaixo de 70. E o paciente que tem muito alto risco cardiovascular, a gente considera que para ele o valor ideal é abaixo de 50 mg por decilitro. Então, como você pode ver, a gente tem que conhecer o paciente para dizer qual é o valor ideal de colesterol. Tá bom, gente? Consulte com seu médico, converse com ele